Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 4, o versículo de número 38. Assim está escrito: Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Estas são palavras de Jesus, quando ele estava falando com os discípulos, após eles terem retornado da cidade onde eles haviam ido comprar comida, e Jesus então estava conversando com aquela mulher samaritana, realizou ali um trabalho maravilhoso, permanente, colocou os samaritanos diante do plano da salvação estabelecido por Deus, e tanto é que, por meio daquela samaritana, muitos samaritanos creram em Jesus. Quando Jesus terminou seu ministério, mandou pregar o evangelho a toda criatura e em todas as partes, inclusive em Samaria. Quando prometeu o poder, a virtude do Espírito Santo, diz que ela viria com a finalidade de que eles se tornassem testemunhas em toda Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então Samaria sempre estava ali incluído como parte da bênção de Deus. Passado este momento, os discípulos, quando chegam com a comida, e eles dizem: Rabi, come. Ele diz: não, uma comida tenho a comer que vós não conheceis. E os discípulos começaram a perguntar: quem trouxe comida para ele? Num lugar como esse não tem comida. Nós fomos à cidade, um lugar distante, comprar comida, estamos trazendo a comida, e ele diz que tem uma outra comida. Que comida é esta? Então Jesus começou a dizer que a comida dele era fazer a vontade do Pai. E ele disse: olha, vocês não dizem que faltam 4 meses até que venha a ceifa? Portanto, eu vos digo, levantai os vossos olhos, vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Quer dizer, a plantação foi feita, o preparo da terra, a plantação, a rega, o tempo estabelecido para o crescimento, a floração e a frutificação. Agora, os frutos estavam prontos. Estavam prontos. Só havia agora a necessidade de fazer o que então? A colheita. Colher. E isso exigia trabalho e trabalhadores. Hoje é o dia do trabalho. Então, nada melhor do que nós falarmos sobre trabalho, destacando esse trabalho importante que Jesus deixou aqui registrado. Então ele disse que não era para esperar completar os 4 meses faltantes ainda, mas já era para eles estarem se organizando para que não fizesse as coisas de última hora, no apavoramento. Poderia ser que o trabalho não fosse bem realizado e perderia muitos frutos que, se tivesse preparado antecipadamente, teriam colhido todos eles sem perder nenhum. Então, o que Jesus diz aqui é o seguinte: não dizeis vós que há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, o campo, que já estão brancas para a ceifa. A ceifa é a colheita. É a colheita. Já passou o tempo da aração da terra, do lançamento da semente, do plantio, da semeadura, o cuidado. Agora estava aproximando o tempo da ceifa, da colheita. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim tanto o que semeia
como o que ceifa, ambos se regozijem. Então aqui, o interessante aqui é observar que Jesus falou aqui o seguinte: um semeia, outro ceifa ou colhe. Então isso é um trabalho de equipe. Todo trabalho deve ser feito por equipe. Por isso que as funções no trabalho, elas são designadas cada uma para uma fase do trabalho. Aqui a primeira fase era preparar a terra, lançar a semente e regar. Então, um preparou a terra, outro lançou a semente, outro cuidou da rega e agora chegou o tempo da colheita. O que plantou a semente, ele é hábil, treinado, capacitado para fazer a semeadura. E agora precisava vir aqueles para fazer a colheita. Nem todos sabem colher, nem todos sabem semear corretamente, mas cada um é designado para o seu trabalho. Por isso que nós encontramos, à luz da Bíblia, para cada um de nós, o Senhor Deus designou um trabalho específico, já para evitar este tipo de coisas, ou de tumulto, ou de incompreensão. Talvez eu gostaria de fazer somente a colheita, quer dizer, desfrutar dos frutos já prontinho, madurinho, e não queira fazer a aração da terra, a semeadura, a rega, o cuidado. E se todos escolhessem somente colher, quem ia plantar? Se não tivesse quem plantar, o que fosse colher não seria necessário. Ia colher o quê, se não tem nada? Então veja, cada um fazendo o seu trabalho específico que foi designado por Deus. Então ele diz aqui, ó, nisto é verdadeiro. Um é o que semeia e outro é o que ceifa. E aí vem o versículo que eu li, que diz assim: eu vos enviei a ceifar ou colher onde vós não trabalhaste. Não foi o meu trabalho, não foi o seu trabalho, a colheita que eu estou fazendo agora. Foi trabalho de alguém que foi antes de mim. Foi um trabalho que foi alguém que foi antes de você. Então é isso que Jesus está dizendo. Olha, eu vos enviei a ceifar onde não trabalhaste. Outros trabalharam. E vós entrastes no seu trabalho. O trabalho é uma sequência. Ele tem o começo, tem o meio e tem o fim. Para cada etapa dessa, do começo, do meio e do fim, é preciso ter as pessoas certas, designadas, cada um para aquela determinada função, para que a coisa funcione e todo mundo se beneficie. O que semeia na esperança de que aquilo vai produzir, lá na frente alguém vai colher, e quando alguém colher, tanto o que colheu, como o que semeou, como o que cuidou, eles vão se alimentar daquele fruto. Eles vão ser beneficiários daquele fruto. Não é somente o que vai colher que vai comer. E o que semeou? Não, semeou, fica só olhando. Não, não é assim. O que semeou fez o trabalho dele, com esforço dedicado, com os cuidados necessários. O que veio para a rega fez o seu trabalho de maneira importante. Agora chegou a época da colheita, e a colheita não pode ser poucas pessoas, tem que ser muitas pessoas, porque se forem poucas pessoas para a ceifa, para a colheita, pode-se perder muitos frutos, porque todos eles já estão prontos quase que para o amadurecimento. E se eles não forem colhidos a tempo, eles vão se perder, vão apodrecer e ninguém vai aproveitar aqueles frutos e alguém vai ficar com fome. Então veja como são as coisas interessantes na obra de Deus. Aqui um caso físico, natural, da natureza, que é comum ao ser humano, no seu trabalho, na lavoura, aqui no caso da lavoura, né?
do plantio, da agricultura, não é isso? Estas coisas que eles têm o devido cuidado para manter o alimento para o povo, para a nação. Então, sempre tem essas fases que se precisa. Agora, para a fase da colheita, aí se emprega mais pessoas do que para a semeadura. A colheita precisa de muito mais trabalhadores. E Jesus disse que nós entramos para colher, para ceifar. E entramos no trabalho de outro. Agora, veja bem, se nós, ao entrar no trabalho de outro, desfazer ou destruir o trabalho do outro que foi feito, o que nós teríamos para colher? Nada. O outro colheu, plantou, já está pronto de dar os frutos, e nós vamos lá e destruímos, porque quem tem que plantar sou eu, quem tem que regar sou eu, e quem tem que colher sou eu. Então isso nunca vai dar certo. Nunca vai funcionar. Por isso que a Bíblia é muito, muito importante nós analisarmos a palavra de Deus, que ela tem uma orientação para toda a nossa vida. Aqui falando no sentido físico, sentido da terra. Agora, quando nós vamos olhar para o sentido espiritual, acontece a mesma coisa. Se os discípulos não tivessem obedecido à ordem de Jesus, não tivesse evangelizado, não tivesse lançado a semente do evangelho, não teria colhido frutos para Deus. Não havia almas salvas. Mas eles foram fiéis no trabalho dele. Eles pregaram o evangelho. Alguns frutos apareceram nos dias deles. Outros só apareceram depois, quando eles já não estavam mais ali. Mas eles plantaram a semente. Eles regaram a semente com oração, com lágrimas. É o que o salmista diz lá no Salmo 126. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O fruto, a colheita. E aqui é o que Jesus está ensinando. Quando Paulo escreveu lá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, ele diz o seguinte: portanto, deixa eu ler. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então aqui é uma outra colheita, é uma outra semeadura. Nós agora estávamos falando de uma que Jesus disse, olhando para os campos, mostrando fisicamente, mas o sentido de Jesus ali para os discípulos era a colheita espiritual. E aqui, quando Paulo escreve isto, ele fala sobre isto, que é o nosso trabalho, é na obra do Senhor. E esse trabalho deve ser feito com esmero, cuidado, inteligência, fidelidade, submissão, dependência, companheirismo. E ele diz-nos aqui: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, firme e constante, e sempre abundante. Significa que uma vez que nós fomos colocados no trabalho, não fomos nós que escolhemos o trabalho para fazer para Deus. Foi Deus que nos salvou e nos deu um trabalho para fazermos para Ele. Ele que designou para mim o trabalho que faço, designou para você o trabalho que você faz, e nós precisamos, à luz da palavra de Deus, ser firme e constante. Significa, não podemos vacilar, não podemos desanimar, não podemos deixar a coisa por si só.
Nós temos que estar atento, sempre observando, sendo firme, sendo constante, sendo abundante, trabalhando o máximo da melhor maneira que pudermos fazer com a ajuda, a graça, a misericórdia e o poder do Espírito Santo que atua na nossa vida. Então diz aqui, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então este trabalho que fazemos para Deus, que muitas das vezes é feito com lágrimas e sofrimento, ele deve ser feito da melhor maneira que pudermos fazer. Por quê? Porque o trabalho é uma sequência. O que eu estou colhendo hoje foi plantado por outros que vieram antes. O que eu estou plantando hoje vai ser colhido por outros no futuro próximo. Quando alguém estiver semeando, ele vai estar colhendo o trabalho que nós deixamos já praticamente pronto para a ceifa. Então esse é o entendimento que nós precisamos ter. Portanto, quando há um remanejamento de pessoas em trabalhos na obra de Deus, é ruim quando um sai e o outro que chega destrói o que o anterior fez. Não estimula, não dá continuidade, não prossegue aquele trabalho uniforme, de maneira harmônica, pacífica, e vai dando sequência para lá na frente haver uma colheita abundante. Então o que acontece? Então um desfaz do outro. Então quer dizer, o trabalho que um começou, o outro interrompe e vai começar o dele do zero. Não passa muito tempo, ele é remanejado e o trabalho dele fica paralisado. Vem outro e não dá sequência àquele trabalho e começa novamente do zero. Então sempre haverá começos, mas nunca haverá continuidade. O que Jesus ensina aqui é bom que se aprenda. É preciso haver uma continuidade, porque a obra não é nossa, o campo onde semeamos não é nossa, a semente não é nossa, os frutos não são nossos. Nós somos simplesmente os trabalhadores que Deus escolheu e nos colocou no serviço para trabalhar. Agora, a lavoura é de Deus, a semente é de Deus. O semeador é de Deus, o que cuida é de Deus, o que colhe é de Deus, os frutos são de Deus. Então tudo é de Deus e para Deus. Agora, a minha felicidade e alegria é que Deus me possibilitou participar nesta equipe maravilhosa, nesta sequência que vai, para que não haja falta, para que não haja carência, mas para que a obra de Deus seja sempre produtiva, frutífera, que sempre haja frutos. Olha o que Jesus disse neste mesmo evangelho escrito por João, no capítulo 15, o versículo 16, Jesus deixou gravado assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vô-lo conceda. Então, o que Jesus diz ali? Jesus diz, olha, não foi vocês que escolheram vir a mim, foi eu que escolhi vocês. Chamei vocês para vir a mim. Em vocês, atendendo o meu chamado, o vinde a mim, eu vos nomeei. Salvou, libertou, capacitou, treinou e agora nomeou. Deu uma designação para cada um de nós. E nos nomeou para quê? Para que vades, para ir fazer o quê? O trabalho. O trabalho. Para que vades e deis fruto. Para que sejamos o quê? Frutífero. Que da nossa vida saia frutos para Deus. E que sejam frutos
não somente frutos de época, mas frutos permanentes para a vida eterna. Então, quando Jesus diz aqui que nós entramos no trabalho, nós não trabalhamos na ceifa onde estamos. Outros trabalharam e nós entramos no trabalho dele. Agora entramos para dar continuidade. Não entramos para começar um trabalho do zero. Entramos para dar continuidade. É isso que muita gente que são colocados em liderança não entende. A cabeça é pequena. Ele acha que quando ele chega, tudo que os anteriores fizeram, nada se aproveitou, então é preciso colocar um ponto final e começar agora do zero. Quando ele pensa que está fazendo alguma coisa, ele é substituído. E o que ele fez não se aproveita nada. Vem outro e coloca um fim e começa do zero novamente. Então sempre está havendo novos começos, sempre novos começos, mas não há sequência e não há resultado. As coisas não fecham, elas só começam, mas não chegam à conclusão da colheita. O que Jesus falou sobre os trabalhadores da 11ª hora? O Senhor foi pela manhã na cidade, ele precisava de trabalhadores para a sua vinha. Era o tempo da colheita. E ele foi pela 1ª hora e escolheu alguns e mandou para a sua seara. Foi na 3ª hora, foi na 6ª hora, foi na 9ª hora. E sempre escolhendo trabalhadores. E cada vez que ele levava os trabalhadores, ele analisava, não vai dar tempo. Precisamos mais trabalhadores, senão vamos perder a colheita. Ele voltava lá e escolhia mais alguns. Chegou na 11ª hora, faltando 1 hora para terminar o dia. Ele ainda encontrou outros na praça. Por que vocês estão ociosos? Eles disseram, ninguém nos contratou. Ninguém nos chamou para o trabalho. Nós estamos aqui, viemos para trabalhar, mas ninguém nos colocou para o trabalho. E ele foi e disse, ide também para a vinha, e eu vou dar o necessário para vocês. Então todos aqueles que se reuniram na praça naquele dia, todos eles foram para o trabalho. Um trabalhou o dia todo, o outro trabalhou 9 horas, o outro trabalhou 6 horas, o outro trabalhou 3 horas, e esse último grupo trabalhou 1 hora. Mas foi o suficiente para resolver aquele problema que não teria outra solução a não ser esta que o Senhor fez. Quando ele foi fazer o pagamento, ele ajustou um valor igual para todos eles. Era dele isto. Ele não disse, não, para o que chegou primeiro eu vou pagar mais, para o que chegou último eu vou pagar menos. Não, não vou fazer esse tipo de separação. Para mim, todos eles são iguais. Os outros, estes vieram de manhã e começaram a trabalhar. Os outros ficaram na praça o dia inteiro, quem sabe, cansado, com fome, pensando o que ia resolver naquele dia. Até que chegou a última hora, eles também foram contratados. Eles não trabalharam às 12 horas, mas eles ficaram pelo menos 11 horas na praça esperando ser contratados. Na obra de Deus é assim também. Existem aqueles que logo são lançados no trabalho, outros vão para a 3ª hora, outros para a hora 6ª, outros para a hora 9ª, e outros já chegam quase que no final, na 11ª hora, mas ainda chegam. Então, o que Paulo disse aqui é, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Agora, não se esqueça de uma coisa. O trabalho na obra de Deus é um trabalho compartilhado. É um trabalho feito em equipe. É um trabalho em sequência. Não pense que você vai descobrir a roda, não. Você vai entrar num trabalho que há milênios já vem sendo feito e em cada etapa Deus se utiliza de pessoas para dar continuidade. Não é para começar, é para dar continuidade. Porque começar, Jesus começou. Os discípulos continuaram o que Jesus começou. Os que vieram depois, os discípulos continuaram os que os discípulos fizeram.
E assim sucessivamente. Nós, quando fomos alcançados por Jesus, já tinham outros que vinham trabalhando. E nós entramos no trabalho dele. E estamos indo sequente. E haverão outros que vão entrar no trabalho que nós estamos fazendo e vão dar sequência. Então, é importante valorizar o trabalho. Se o trabalho físico, natural, humano, ele faz bem ao ser humano, porque diz que o trabalho dignifica o homem, o trabalho enobrece, o trabalho torna as pessoas realizadas, porque as pessoas vão ao trabalho e com o trabalho eles conseguem recursos para trazer benefícios para casa, para trazer o alimento, a roupa, a tranquilidade, o sossego, enfim, para que as coisas mantenham-se no pleno funcionamento. Se o trabalho físico da terra dá esta sensação de prazer e de alegria, o que dirá a sensação que nos trará o trabalho feito para Deus, que à luz da palavra ele é de natureza espiritual. E está dito que é para nós sermos firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo, quer dizer, tendo a convicção de que o trabalho que estamos fazendo não é vão no Senhor. Não é um trabalho perdido, é um trabalho valorizado pelo Senhor. Então, quando Jesus vier chamar os céus, aquele que foi fiel, ele vai dizer, entra no gozo do teu Senhor, vem para a recompensa. O escritor aos Hebreus, ele diz o seguinte, no capítulo 6, o versículo de número 10, fala também sobre trabalho. Hoje, dia 1º de maio, é dia do trabalho, né? Então, vamos falar sobre trabalho, no foco espiritual. Capítulo 6, versículo 10. Ó. Porque Deus não é justo para se esquecer da vossa obra e do trabalho, da caridade, que para com o seu nome mostraste, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Paulo se ocupou no trabalho, ele diz, trabalhando noite e dia, para não ser pesado a ninguém. Mas ele deixou uma advertência. Há muitas pessoas que não querem se lançar ao trabalho, mas querem desfrutar do resultado, dos frutos. E Paulo deixou escrito o seguinte, quem não trabalha, também não come. Não é dado ao trabalho, não está disposto a fazer algo para Deus, então não vai desfrutar dos resultados de outros que trabalharam. Este é o sentido, porque para todos é dado um trabalho. Olha, um hino da harpa cristã, vou ler a melodia dele aqui, a letra, quer dizer, o hino 93 da harpa cristã diz a seguinte, ó, há trabalho pronto. Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. Para cada crente, o Mestre preparou um trabalho certo quando o resgatou. O trabalho a que Jesus te chama aqui, como será feito se não for por ti? 3. Pode ser humilde, mas se for para Deus, ele é contemplado lá dos altos céus, e o esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo plena aprovação. Quantos há perdidos sem a salvação? Quantos que precisam de consolação? Como Cristo os ama, fá-los entender, pois só tu, ó crente, o poderás fazer. O coro diz assim, por Jesus a trabalhar, prontamente, fielmente, trabalhar. Em servi-lo, que prazer.
e só tu, ó crente, o poderás fazer. Então, neste memorável dia do trabalho, que possamos valorizar o trabalho que Deus deu a cada um de nós, que possamos fazê-lo com alegria, fazê-lo com amor e dedicação. O trabalho físico para manter a nossa família, o trabalho espiritual para contribuir na obra de Deus. Este trabalho importante que Jesus nos deu para fazer. Então vamos com amor, com alegria, com dedicação e com fé entrarmos nesse trabalho. E nunca inutilizar ou desvalorizar o trabalho dos que foram antes de nós. Eles prepararam a terra, prepararam a semeadura, cuidaram no sol, no frio, na tempestade, para que quando nós chegássemos, pudéssemos colher frutos e apresentá-los para Deus. Sejamos trabalhadores. No reino de Deus não tem lugar para ociosos, exploradores e nem preguiçosos. Na obra de Deus só tem lugar para trabalhadores. Trabalhadores, conforme diz aqui o hino 409. Olha o que ele diz aqui. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis, quer fracos vós sejais, ou velhos, do céu vigor tereis. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar? Sempre devemos, nos reveses, em Cristo confiar. Jesus está ao nosso lado. Sua força nos dará. O nosso Salvador amado, sim, tudo suprirá. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter. O Salvador do céu baixando, virá nos socorrer. Então, que este trabalho que estamos fazendo seja digno do nome do Senhor. E lembrando sempre, é um trabalho em equipe. Tem começo, meio e fim. Outros começaram. Nós estamos dando sequência. Quando chegar o nosso tempo, outro dará continuidade. E no final, todos quantos estiveram envolvidos no trabalho receberão de Deus a recompensa. E todos vão se regozijar. Porque diz aqui, olha, no capítulo 4, conforme disse aqui, ó, nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia, outro que ceifa. Eu vos enviei a trabalhar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Mas observe aqui, no versículo 36. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim, o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Então, tanto o que semeia quanto o que ceifa vai receber de Deus galardão, recompensa. Então, seja aplicado no trabalho. Não seja ocioso, não seja explorador, não seja preguiçoso. Trabalhe, esforce-se, coloque a vida ao trabalho de Deus. Deixe-se gastar pelo amor a Deus e o resultado, os frutos do seu trabalho vão glorificar o nome do Senhor. Deus abençoe, Kézia. Então, é esta a reflexão para hoje. Dia do trabalho, vamos trabalhar na seara do Senhor. Fisicamente, trabalhar para cuidar da família. Espiritualmente, trabalhar para povoar o reino de Deus. Com frutos que são as almas ganhas para o reino de Deus. Pensa sobre isto. Seja um trabalhador incansável, impoluto, valoroso, decidido, intrépido, corajoso. Ser firme e constante, sempre abundante, na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Querendo Deus, amanhã retornaremos.